Marítimo na TSF, edição de terça-feira. Boa tarde, o Marítimo somou mais 3 pontos para o campeonato. Um gol madrugador aos 8 minutos, apontado por Platini, na conversão de uma grande penalidade, fez levantar o Caldeirão em mais um triunfo do maior das ilhas e no novo regime jurídico das sociedades desportivas, o que obriga a ter um representante do clube fundador. Luís Miguel Rosa foi o eleito dos sócios para representar o Clube Sport Marítimo na SAD Verde-Rubra. Luís Miguel Rosa é o nosso convidado de hoje. É uma honra e um orgulho verde-rubro representar o clube na SAD. Antes de mais, bom dia, Elvio, bom dia a quem nos assiste, bom dia, boa tarde. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É claramente uma honra, é um orgulho, é naturalmente uma responsabilidade, porque independentemente do que seja o desempenho das funções, é ainda algo muito embrionário. Isto é uma alteração legislativa que foi implementada com a alteração à regulamentação das SADs no ano passado, portanto isto ainda é muito embrionário, ainda estamos todos a perceber como é que este mecanismo funcionará. Naturalmente que isto foi uma intenção do legislador, prevendo também algumas situações que têm ocorrido, não, sobretudo em Portugal, mas também que temos visto no estrangeiro, que passa muito pela alienação do capital social das ações das SADs pelos clubes, que precisam de fazer dinheiro, precisam de ir buscar investimentos, precisam de ir buscar investidores, e com isso é um ativo que os clubes têm para gerir e que vão dentro daquilo que dos seus interesses e as suas possibilidades, vão fazendo essa gestão e vão alienando parte desse capital. A ideia que está por trás disto, claramente, é uma ideia do clube fundador nunca perder no fundo o contacto com a gestão, sobretudo quando aliena a maior parte do seu capital e fica de alguma forma afastado da gestão das SADs desportivas. Sendo que em Portugal existe e é a única forma ainda de gerir esta dicotomia entre clubes e empresas, em virtude da necessidade de participar em ligas profissionais, para também de alguma forma evitar que os clubes sejam surpreendidos de alguma forma com decisões que possam afetar o acionista, que é o clube. Criou-se esta ferramenta, veremos se ela funcionará. É obrigatória para todas as SADs desportivas, neste caso no futebol e nas ligas profissionais, e esperemos que funcione. Luís Miguel Rosa, sendo filho de um grande maritimista, alguém da comunicação social, não teve muita escolha na sua vida. Ou era do Marítimo, ou era do Marítimo. Em termos de escolha, muito provavelmente. Vou ser franco, não me recordo dessas partes, que sempre, desde pequeno, que o Marítimo sempre foi algo muito comum e normal lá em casa. Curiosamente, eu nunca fui muito fadado para o futebol quando era mais novo. Aliás, nunca pratiquei futebol até a idade adulta. Praticava os desportos, fui federado noutras modalidades. E o futebol nunca foi propriamente uma grande paixão até começar a jogar, mais já nos séniores, vamos chamar assim, quase veteranos. Portanto, eu nunca tive, ou seja, o meu amor pelo Marítimo e a aptidão pelo Marítimo nem sequer veio propriamente do futebol, veio sim da vivência do clube, daquilo que eu fui-me percebendo, era miúdo, e naturalmente das conquistas que ia acontecer no futebol, sem eu ligar muito ao futebol. Eu diria que comecei a olhar para o futebol mais como espectador atento e mais como uma questão de gosto, com os meus 10, 11 anos, já era sócio do Marítimo, portanto isso também facilitou a vida, e nesse sentido foi uma coisa perfeitamente adquirida. Curiosamente, na família até tinha concorrência, porque um dos meus tios foi um dos maiores jogadores do Nacional, a família da parte da minha mãe, muita dela nacionalista. Pronto. Estamos a falar do Eduardo, exatamente. O Bolachinha, que de resto também, apesar sendo do rival, também representou o Marítimo. Aliás, isso foi uma coisa até, coitado que já faleceu, mas uma das coisas que eu lhe dizia sempre a reliar um pouco, que fez carreira, mas mais tarde ou mais cedo ia acabar no Marítimo, e ele fez uma temporada no Marítimo, e eu pegava sempre com ele com essa circunstância.
Mas foi uma coisa que eu acho que veio com gosto e com naturalidade. Curiosamente, não tanto para o futebol, pois claro que naturalmente o futebol depois tornou-se uma parte importante, mas eu diria que foi mais gosto pela instituição, pelas cores, pela vivência, pelas pessoas e claro, a influência do país é indiscutível. O que é isto de ser maritimista? Eu diria que é difícil nós termos e conseguirmos dizer em poucas palavras o que é isso significa. É mais um sentimento e uma sensação e um gosto. Ser maritimista é aquela situação quando o clube está bem, nós estamos bem, quando o clube tem maiores dificuldades, parece que a semana é mais difícil de arrancar e andamos mais irritadiços e pegamos mais uns com os outros. E quando nós temos estas semanas assim, em que as coisas estão muito melhores e parece que o ar é outro. Mas temos esta coisa que não é explicado, mas é também a representação de uma região. O Marítimo está muito ligado àquilo que é a nossa Madeira. Desde as lutas autonómicas, desde a questão do combate contra as desigualdades, desde aquilo que foi sempre a dificuldade do nosso clube, em se ingrar junto dos grandes, porque teve que sempre lutar com outras armas, contra gente que não nos queria lá. Basta pensar aquilo que foi a participação nos campeonatos nacionais, o que custou, literalmente custou-nos ao nosso clube. Portanto, e o Marítimo também foi sempre aquilo que é a afirmação daquilo que é a Madeira e daquilo que é a autonomia da Madeira, aquilo que é a sua representatividade no todo nacional. E o Marítimo, ser maritimista é também ser muito madeirense de gema, e eu diria que uma está associada à outra, ou seja, a Madeira do século XX e XXI é indissociável daquilo que é a história do Marítimo, porque as lutas da Madeira foram as lutas do Marítimo, e o Marítimo teve um peso muito grande naquilo que somos hoje e que somos respeitados, e que hoje em dia temos uma terra que não é apenas um distrito de Portugal, mas é uma região autónoma que, por mérito próprio, ganhou o seu espaço nacional, e o Marítimo fê-lo também, por via do desporto, mas isto é indissociável, e eu acho que ser maritimista é também ter este orgulho da nossa terra, das nossas raízes, e pronto, e quando assim é. Aliás, lembro-me quando fui estudar para o continente, isto ainda no século passado, e havia sempre a pergunta, então, qual é o teu clube e tal, e eu dizia, o meu clube é o Marítimo. Sim, mas aqui, do continente. E eu dizia, é o Marítimo, o meu clube é o Marítimo na Madeira e é o Marítimo aqui. Depois ele ficava a olhar para mim como se fosse um normal, se calhar era. Hoje em dia, felizmente, isto já se nota mais, que há mais jovens que se dedicam ao clube e vivem o clube, porque isto no fundo é o que faz com que sejamos grandes todos os dias, é esta juventude e esta passagem geracional. Luís Miguel Rosa, o Marítimo desceu há 38 anos que estava consecutivos da primeira divisão, mas continua com uma massa associativa apaixonante e que se renova com jovens no jogo a jogo, no estádio, vê-se gente nova, crianças com o cascol, com a camisola. Isto é sinal da vitalidade do nosso clube. É sinal de vitalidade, sim. Ou seja, é sinal de que não estamos só unicamente pendentes dos resultados esportivos. Isto é muito importante. Porque é fácil ser de um clube que ganha tudo, não é? Isto é muito simples. Toda a gente gosta de vencedores, portanto, e os clubes que estão sempre a ganhar, e estão sempre no topo, e estão sempre no máximo, com muito maior facilidade captam adeptos. Clubes como o nosso, que têm as suas dificuldades, que têm os seus problemas, que têm as suas lutas, os nossos adeptos, permitam-me dizer isto, acho que têm mais valor. O facto de nós conseguirmos sempre ter uma massa associativa que participa, uma massa associativa que cresce e que não morre com a morte natural, porque todos nós temos o nosso ciclo de vida, e que sucessivamente se renova. Acho que isto é o maior ativo que os clubes têm, e isto é aquilo que o Marítimo tem para oferecer, ou seja, esta interligação com a ilha, sem esquecer toda a nossa comunidade madeirense que vive lá fora, mas hoje em dia também aqueles que se calhar nunca puseram os pés na Madeira e que vivem no Marítimo esta ligação à terra,
E é isto que também faz que o clube seja grande, mesmo que não seja no sentido de conquistar títulos, na sua vivência. E isto também passa muito de pais para filhos, de geração em geração, dos amigos, desta coisa de também não ter vergonha quando estamos lá fora de levar a camisola do Marítimo e andarmos nos sítios, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos com os nossos símbolos. Isto também cria uma identidade, e esta identidade que nós criamos ao longo de 100 anos, muito ligada, mais uma vez, não queria ser repetitivo, mas muito ligada a isto que é aquilo que é, no fundo, a emancipação da Madeira no todo nacional, faz com que nós também tenhamos esta vertente muito marcada naquilo que é a Cimeira do Marítimo, e felizmente isto tem vindo a passar para as gerações mais novas, que também de alguma forma se cansam muito desta e percebem de alguma forma, quer dizer, isto de ser do Sporting, do Benfica, do Porto é fácil, quer dizer, eles estão sempre no topo, estão sempre lá em cima. Seja de clubes estrangeiros. Isto também é o efeito da globalização, quer queiramos, quer não, e das transmissões televisivas e da maior aproximação. Naturalmente as pessoas acabam por criar alguma afeição por outros emblemas. Mas nós estamos sempre cá e o Marítimo está sempre aqui, e esta abertura também do clube à sua massa adepta, que também é importante, e tentar envolvê-la na sua vida, também cria este elan que se vai propagando ao longo das gerações, e esperemos que assim o mantenha. Já lá vamos à conversa com Luís Miguel Rosa. Digo-lhe ainda que pode se inscrever nas Romarias Verde-Rubras para obter o seu bilhete para Mafra. O jogo com os mafrenses é no próximo domingo às 11 da manhã. A equipa B perdeu no reduto dos lumianos por 2-1. Os juniores perderam pelo mesmo resultado em casa do Lusitânia de Lourosa. Os iniciados empataram a 2 bolas em Tondela e os juvenis perderam com o Cova da Piedade por 2-1. No handball, o Marítimo recebeu e venceu o Gaia por 29-23. Luís Miguel Rosa, está um campeonato difícil com o Aves, o Santa Clara, o Nacional. Como é que será? Bem, difícil está, efetivamente. Nós, infelizmente, por uma trajetória mais errática, sobretudo na primeira volta, que nos fez perder e custou-nos muitos pontos, sobretudo nos jogos em casa, nós estamos a correr atrás do prejuízo. Já estamos há muitas jornadas à procura de reduzir a distância. Não dependemos só de nós, dependemos de vencer as nossas partidas, e que felizmente temos conseguido nesta última sequência de jogos, mas naturalmente estamos sempre dependentes de quem está à nossa frente, e quem está à nossa frente também tem feito o seu trabalho e tem ganho os seus jogos com maior ou menor felicidade. Isso, depois o futebol é assim, mas acho que temos que continuar a ver jogo a jogo. Esta questão da pressão de subir, neste momento vale o que vale, portanto estamos dependentes claramente dos adversários que estão à nossa frente. O Santa Clara a 9 pontos, o AVS a 6 e o Nacional, que agora estamos a pontos e pontos, mas com o Nacional com julgamentos. Se porventura não pontuarem neste jogo, então aí para já garantimos a condição de terceiro lugar, mas pronto, mas é isto que temos que fazer. Temos que encarar jogo a jogo, temos que tentar os 3 pontos nestes 13 jogos que faltam, e esperar que os nossos adversários claudiquem. Aliás, hoje vão jogar entre eles também, vamos receber aqui o Santa Clara, são jogos importantes, e espero que também tenhamos alguma fortuna, mas temos que fazer o nosso trabalho, que é ganhar os nossos jogos. O Marítimo desceu, é verdade, mas continua sendo um clube eclético, com um colégio com mais de 20 modalidades, com o futebol de formação nas 3 categorias na primeira divisão nacional. É este Marítimo que se quer para o futuro? Eu diria que se quer, acima de tudo, eu acho que, portanto, é uma das questões que esta nova direção veio, ou propôs no seu caderno de Icar, vamos chamar assim, foi, desde logo, fazer uma espécie de adaptação, ou na falta de melhor termo, à realidade atual. Ou seja, nós temos muito trabalho para fazer. Temos, por exemplo, o sítio onde nós estamos, que é o Estádio do Marítimo, que tem uma potencialidade enorme, quer pela sua localização, quer pela sua dimensão, quer pela sua capacidade de deixar de ser uma despesa e passar a ser uma receita para o clube, através da exploração dos seus espaços do ponto de vista comercial. Portanto, nós temos aqui muita matéria a trabalhar e a desenvolver. Nós temos as infraestruturas feitas, agora precisamos de facto de as rentabilizar.
O clube tem que assegurar outras fontes de rendimento, tem que ter este cuidado e esta capacidade de se desenvolver também neste aspecto. Aquela ideia que vingou durante muitos anos e que também fez os clubes, particularmente os clubes na região, crescerem, que era a questão dos apoios públicos, não deixam de ser importantes, mas são sobretudo, digamos, uma bolsa de quase hoje em dia um crédito fiscal, vamos chamar assim. Portanto, mas é muito importante que, até atendendo às condicionantes que existem, que o Marítimo tenha de facto consiga ter outras fontes de receita para proporcionar o seu próprio crescimento. O colégio é de facto foi uma aposta fantástica, ainda feita pelo Presidente Carlos Pereira, que quer acreditar que muito desta malta nova também, que hoje em dia é do Marítimo, o colégio também tem muita influência nisso, porque no fundo nós estamos a trabalhar muitas crianças desde a tenra idade, desde o berço, sob o símbolo do Marítimo, o equipamento do Marítimo, o que é a história do Marítimo, a prática do desporto, a capacidade do Marítimo também ter, no fundo, alguma introdução nas escolas, porque é ali que a gente vai buscar os nossos, quem sabe, futuros atletas, futuros adeptos, até futuros profissionais que possam colaborar com o clube noutras áreas, e é aqui também que se começa a criar, desde pequenino, que se começa a criar esta circunstância. Portanto, parece-me que o Colégio do Marítimo, efetivamente, e julgo eu que há um projeto até do seu crescimento, parece-me que é extremamente importante. E depois a questão do ecletismo é uma questão, isto é quase um pau de dois bicos. Isto é importante o Marítimo proporcionar aos seus sócios, aos seus simpatizantes, ou quem queira participar, estas diversas modalidades desportivas, e que a prática do desporto é extremamente importante nos dias de hoje, mas nunca esquecendo que o Marítimo é também uma marca que tem essa marca a preservar. Portanto, e também é preciso fazer aqui o balanço entre o que é que compensa e o que é que não compensa. E nem sequer falo só do aspecto financeiro, digo mesmo no aspecto da representação da marca Marítimo nessas práticas. Portanto, será que compensa ter o clube a participar em competições esportivas numa divisão regional ou mesmo numa terceira divisão nacional? Quer dizer, ou então apostamos mais forte e procuramos colocar o clube em divisões ou em patamares mais superiores, até para dar, lá está, esta questão de preservação da marca Marítimo. Se conseguimos fazer para todas, se calhar não, se calhar os constrangimentos financeiros permite só apenas apostar em algumas, se calhar outras reservamos apenas à prática dos adeptos, que também precisam. Portanto, acho que são estas condições muito importantes, mas isto tudo faz com que o clube tenha essa vitalidade e que não seja só os adeptos virem 15 em 15 dias ao estádio, porque de facto têm que se envolver também na vida diária e conseguem fazê-lo através destas ferramentas e destes meios, desde as escolinhas da formação, nas várias modalidades, no colégio, como falamos, e também nisto que seja depois o desenvolvimento da potencialidade económica deste estádio nas diversas valências que pode ter, e acredito que vai vir a ter em breve trecho. Obrigado, Luís Miguel Rosa, por Ti Marítimo, e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.